Em 1951, os Estados Unidos estavam no conflito da Coreia há cerca de um ano e o soldado de primeira classe Francis Wall estava com seu pelotão próximos a Chorwon, território pertencente atualmente à Coreia do Norte. Em um dia que Francis não sabe precisar exatamente qual foi, uma nave desceu do céu extremamente rápido e acionou a artilharia, que iniciou um ataque ao objeto. Apesar dos disparos, o objeto continuava seguindo seu caminho normalmente, sem aparentar ter recebido nenhum dano. O objeto era em forma de disco e brilhava uma cor alaranjada. De repente, a nave mudou de cor, apresentando agora uma luz azul esverdeada pulsante e começou a ir em direção ao pelotão, onde Francis estava postado com os demais soldados. A unidade então começou a disparar em direção ao objeto, que continuava indo em direção a eles. Francis conta que em determinado momento ele conseguiu acertar o objeto, que a esta altura já estava bem próximo, com seu rifle M1, e ouviu apenas um som metálico e viu o projétil cair no chão sem danificar a nave. O objeto então começou a se mover de um lado para o outro, enquanto apagava e acendia suas luzes repetidamente, quando de repente a nave emitiu um feixe de luz pulsante extremamente forte que tornava muito difícil conseguir enxergar. Era como um holofote que ia passando por todos do pelotão. A unidade de Francis então recuou e se esconderam em uma das casamatas subterrâneas, enquanto o objeto pairava sobre eles. Após alguns segundos, a nave simplesmente disparou em um ângulo de 45 graus, sumindo da vista das testemunhas em questão de segundos. Francis conta também que durante o ataque do objeto com aquele feixe de luz, ele sentiu uma sensação de formigamento ardente que percorria todo o seu corpo. Nos 3 dias seguintes, o pelotão teve que ser levado de volta à base, pois todos estavam se sentindo doentes. Ao receberem o tratamento médico, exames revelaram que eles estavam com disenteria e uma contagem de leucócitos muito alta. Para quem não sabe, disenteria é uma infecção no intestino grosso que normalmente causa diarreia severa com sangue, além de dores abdominais bem fortes. A disenteria normalmente é causada por água ou alimentos contaminados com bactérias. Já os leucócitos são células sanguíneas conhecidas popularmente como glóbulos brancos. Estas células são basicamente responsáveis pela defesa do organismo. O excesso no número de leucócitos é chamado de leucocitose e pode estar relacionado a infecções bacterianas, inflamação, leucemia, traumatismo, exercícios intensos ou estresse. Para Richard Haynes, ufólogo e ex-cientista da NASA, os sintomas parecem ser de envenenamento por radiação. Francis relatou o ocorrido em uma entrevista que concedeu em 1987 e a princípio todos sobreviveram, apesar dos danos momentâneos à saúde que sofreram após o encontro com o OVNI. Avistamentos deste tipo ocorreram várias vezes durante o conflito na Coreia e para a maioria tratava-se de tecnologia alemã que havia sido adquirida pelos soviéticos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, o conflito na Coreia tinha o lado norte apoiado pelos soviéticos e o lado sul apoiado pelos americanos. Porém, com o fim da União Soviética, vieram à tona vários relatos de que soldados soviéticos também tiveram experiências ufológicas semelhantes, o que mostrou que estes objetos não estavam combatendo por nenhum dos lados. A partir daí, começou-se a considerar seriamente a possibilidade de serem naves alienígenas. Neste caso, temos um relato de ataque de um objeto, provavelmente extraterrestre, a soldados em conflito.
Este tipo de relato não é exclusivo de Francis Wall, pois muitos outros soldados em diferentes conflitos e diferentes países também já relataram este tipo de encontro, inclusive com o ataque destas estranhas naves. A sensação de formigamento e ardência também é um ponto que é bastante comum em casos ufológicos, em que as testemunhas são atacadas por um feixe de luz proveniente destes objetos. Porém, a possibilidade de ser envenenamento por radiação, que foi sugerida por Richard Haynes, é pouco provável, apesar de possível. Isso porque um dos sintomas de uma exposição à radiação entre 1 e 4 Gray é justamente o contrário, uma diminuição dos glóbulos brancos. Para quem não sabe, Gray é a unidade de medida representada pela sigla GY, com o G maiúsculo e o Y minúsculo, que mede a quantidade de energia de radiação ionizante absorvida por uma unidade de massa. Outro detalhe importante é que estes dois problemas identificados nos soldados poderiam ser provenientes da própria condição em que eles permanecem durante um conflito, expostos a condições não ideais de higiene. Os soldados correm sempre o risco de serem infectados por algum vírus ou bactéria. Apesar disso, todo o pelotão ficou doente ao mesmo tempo, com os mesmos sintomas e depois do fatídico incidente, o que indica que provavelmente o objeto e os problemas de saúde nos soldados estão de alguma forma ligados. Sendo esta nave extraterrestre, podemos supor que ela teria armamentos suficientes para derrotar os soldados com grande facilidade, mas apenas passaram aquele feixe de luz por eles, causando danos leves e que foram reversíveis, o que pode nos indicar que a intenção destes seres não era de atacar os soldados ou lhes causar mal, talvez fosse apenas na intenção de fazer algum tipo de varredura ou escanear os soldados. Mas caso tenha sido de fato um ataque, então podemos facilmente imaginar que a intenção era apenas afastar e debilitar momentaneamente os soldados e não necessariamente lhes tirar a vida. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.